Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer duas reflexões, dois insights deste livro aqui, Os 5 Níveis de Apego. Ele tá meio judiadinho porque eu gosto muito de fazer trilha e numa dessas em que para ler enquanto eu escutava o barulho da cachoeira, ali na beira da cachoeira, neste dia eu peguei uma chuva. Enfim, foi um dia excelente. Mas o livro ficou judiado. Lembrar de colocar uma sacola a mais no dia que eu carregar os livros para trilha. Bom, e o primeiro insight, que para mim foi muito valioso desse livro, foi o seguinte: o conhecimento só existe porque o ser, no caso, você, eu, todos nós, existimos primeiro. Esse insight deste livro, para mim, foi maravilhoso. Me abriu, assim, a visão de muitas coisas. O que ele toca bastante profundamente neste livro é o quão apegado nós vivemos nos conceitos que conhecemos. Isso nos impede de conhecermos a nós mesmos, a estarmos em conexão com a nossa essência, de buscarmos, inclusive, conhecer essa essência. Nós conhecemos a realidade que nos é apresentada. Nossas crenças, elas são instaladas desde a concepção, lá no útero da nossa mãe, até os 7 anos de idade, quando acontece aí a finalização da mielinização do hipocampo, que é essa parte de trás aqui do nosso cérebro, que a função dele é fazer as associações pra gente. Então essa é a função do hipocampo, por fazer as associações da nossa verdade adquirida, dos nossos pais, do nosso meio, que a gente foi criado ali na primeira infância, dos nossos valores, a partir da nossa observação do mundo neste período, com a realidade experienciada a partir dos 7 anos de idade. Costuma-se dizer que a partir dos 7 anos de idade a pessoa tem um livre arbítrio, porque ela já consegue fazer essas associações, ela já consegue determinar se isso está de acordo com os valores, o norte, aquilo que eu entendi por verdade, adquirido naquele espaço de tempo da primeira infância, ou se vai de encontro com essas verdades. Então veja o quão interessante é este conceito que o Dom Miguel Ruiz Júnior traz neste livro. O conhecimento, ele existe depois da existência do ser. Então, eu vim primeiro, eu existo, e só então o conhecimento ele passa a existir para mim. Então, ele nos convida a buscarmos o conhecimento a respeito de si mesmos, a respeito da nossa essência. E não ficarmos tão apegados aos conceitos que nós temos a respeito de qualquer coisa, a respeito do que de fato é a verdade. Principalmente essa verdade adquirida ali na primeira infância, onde a gente apenas observava a realidade sem fazer julgamento. Neste período de tempo, até os 7 anos, a gente não fazia julgamento nenhum. A gente só observava e absorvia. Observava e copiava. Era um copia e cola, né? Copiava da mãe, colava no nosso próprio comportamento. Copiava do pai, colava no nosso próprio comportamento. E o que acontece? Acontece que na vida adulta, em dado momento, principalmente quando as pessoas elas têm filhos, elas começam a perceber que estão repetindo comportamentos e padrões que elas viam os pais que elas viam os pais fazendo. Então, a partir desta observação, a gente consegue concluir que nem tudo que acreditamos, nem tudo o que fazemos, nem tudo que acreditamos que somos nós de verdade. Reflete a verdade última sobre nós mesmos. Então fica aqui um convite. Eu sou uma entusiasta do autoconhecimento. Eu sou super a favor de que todos os dias a gente reserve um tempinho para se observar, para se conhecer um pouquinho melhor. Sabe o que é o verdadeiro empoderamento? Quem se conhece é quem tem verdadeiro poder. Autoconhecimento é poder. Poder escolher conscientemente a vida que a gente quer viver, o comportamento que a gente quer executar, as ações que a gente quer executar, a vida que a gente quer levar, a conduta que a gente quer desempenhar. Antes de se autoconhecer de verdade, nós estamos apenas repetindo a fita que foi gravada ali na primeira infância. A partir desta expansão de consciência, a gente consegue decidir, não, esse tipo de comportamento não é adequado para mim. Não, eu não gosto de ovo frito. Tem até um filme, se eu não me engano, da Julia Roberts, não me recordo ao certo,
um filme muito interessante aí que eu assisti há muitos anos atrás. Aliás, eu sou uma entusiasta também da sétima arte. Logo depois de um relacionamento muito longo, ela foi ao psicólogo e uma das perguntas da psicóloga, já supondo ali qual era o problema dessa garota, o motivo pelo qual ela não conseguia manter relacionamentos afetivos, não conseguia levar um relacionamento para a vida inteira, sempre saía de um relacionamento para outro. Esta psicóloga perguntou para essa moça, como você, assim, de uma forma bastante aleatória durante a conversa, como é que você gosta dos ovos? Você gosta de ovos fritos, de ovos cozidos, a pochê, bem passado, com a gema mole? Ela não soube responder. Porque durante os relacionamentos dela, ela nunca tinha parado para se observar como é que ela gosta dos ovos, qual é o sabor e a textura mais agradável ao paladar dela. Então, ela simplesmente, se o parceiro pedia ovos fritos, ovos mexidos para o café da manhã, ela pedia ovos mexidos para o café da manhã. Se o parceiro pedia ovos cozidos, ela pedia ovos cozidos. Ou seja, uma pessoa que não praticou a autoobservação como ferramenta a respeito do autoconhecimento, sem fazer quaisquer julgamentos ou questionamentos em cima deste conhecimento. Interessante este conceito, não é? O conhecimento, ele existe para servir ao ser humano, não ao contrário. O ser humano, em hipótese alguma, pode se tornar servo, pode se tornar escravo do conhecimento que possui, escravo das verdades que ele, até aquele momento, conhece como verdades. É um convite para expandir, não digo para passar uma borracha nas verdades, mas expandi-las. Observar as nossas verdades por um ângulo diferente. Talvez essa moça do filme pode ter concluído que simplesmente não gosta de ovos. Pronto, lá se foi uma verdade dela ralo abaixo. Ou talvez ela simplesmente perceba que ela não se importa com a textura do ovo. O que importa para ela, o que a satisfaz, é consumir os nutrientes que existem nos ovos. Logo pela manhã, porque ela sabe que o melhor horário para se consumir este alimento é pela manhã. Então, suponhamos que ela conclua que seja este o motivo pelo qual ela consuma ovos logo pela manhã. Porque ela entendeu, ela expandiu a consciência, ela expandiu a verdade dela, de que os ovos fazem bem para a saúde e, se consumidos logo pela manhã, vai proporcionar um sono mais leve lá no final do dia, à noite. É só uma hipótese, eu não sei dessas informações a respeito dos ovos. Estou apenas conjecturando uma hipótese, tá bom? Então, isso não é um convite para que se pegue todas as verdades e jogue no lixo, mas que apenas não sigamos escravos das verdades que já carregamos, sem buscar expandi-las, incrementá-las e até mesmo fortificá-las. Interessantíssimo esse conceito trazido aqui, hein? E o segundo conceito, que para mim já valeu assim a leitura deste livro, é um livro muito rico em informações, mas esses dois conceitos, esses dois insights já valem a leitura desse livro. O primeiro, então, é a respeito de que a gente não deve se tornar escravo, refém, apegados ao conhecimento que possuímos, porque isso pode nos afastar da nossa essência, nos afastar de quem somos de fato. E o segundo é que esse é muito interessante. Se você... Este conceito é magnífico. No livro ele pede para que a gente desenhe um círculo, comece a desenhar um círculo e pare quando a gente tiver feito mais ou menos esse tanto aqui, tá? Dá pra entender que é um círculo, né? Não é feito no compasso, mas dá pra enxergar que é um círculo. Melhorou. Bom, nosso cérebro dispõe de uma capacidade magnífica de fazer conclusões, de preencher lacunas, os famosos gaps. Mesmo que a gente não tenha concluído, não tenha fechado esse círculo, o nosso cérebro, essa máquina é maravilhosa. Eu sou uma apaixonada pelos estudos da mente humana. Nosso cérebro, ele possui a incrível capacidade de preencher lacunas, de preencher os gaps. Então, mesmo que esta figura não seja de um círculo completo, nosso cérebro vem aqui e completa pra gente. Então, o nosso cérebro, ele está vendo um círculo fechado. Por mais que a gente não tenha fechado quando a gente estava desenhando. A gente veio aqui, desenhou 3/4 do círculo,
o cérebro foi lá e completou o restante. Qual que é a verdade que isso traz para a nossa existência prática? Isso aqui é sensacional. Acontece que mesmo que o que você esteja vivendo não é exatamente o que você está pensando que está vivendo, o seu cérebro tem a incrível capacidade de completar esta lacuna com as suas crenças, com as suas verdades interiores. Ó, nosso coleguinha aí, nosso amiguinho tá concordando comigo. Isto daqui é um alerta, principalmente para as relações afetivas. O exemplo que ele traz no livro é perfeito. Ele traz uma seguinte situação hipotética. Supõe que num relacionamento anterior, ele teve lá com uma namorada e que esta namorada, certa vez, se atrasou muito para um encontro com eles e ela estava, então, com o instrutor de tênis dela. Esta é a história que ele trouxe no livro como um exemplo. Bom, houve a quebra de confiança e ele ficou com aquela verdade num relacionamento seguinte que ele teve com outra garota. Numa certa ocasião, ela estava atrasada para o encontro deles. O que é que o cérebro dele concluiu? Ele não sabia o que é que estava acontecendo. Ele não sabia de fato o que é que estava acontecendo com a namorada dele na época ali desse segundo relacionamento. Mas o cérebro dele foi buscar dentro das experiências vivenciadas, das verdades anteriores, foi buscar preencher esta lacuna desta situação, de que neste momento ele não sabia o motivo real dela estar atrasada. Então, ele, por uma questão de lógica, o cérebro dele fez esta conclusão. E quando esta moça chegou, ele já a recepcionou com extrema agressividade, sem dar tempo para que ela explicasse a situação. A situação não foi nada disso que ele havia imaginado inicialmente. Imaginado não, que ele completou a lacuna com uma verdade anterior e ele se viu bastante envergonhado. Então, muitas vezes, as nossas verdades, sim, elas fizeram parte de uma verdade que vivenciamos em determinado momento da nossa vida, da nossa existência. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre desta forma. Uma vez eu vi num dia, agora não me recordo qual, que cabe bem nesta situação, vivenciada por ele, descrita no livro. Não confundir quem chegou com quem se foi. Então, o convite é que a gente não seja tão apegado ao que a gente conhece. Muitas vezes a gente está olhando para uma situação, para uma pessoa, por uma ótica que nos fornece a perspectiva A. Mas que se a gente se permitir, a gente se abrir um pouco, tirar ali um pouco, né, o foco das nossas verdades intrínsecas e perceber que a realidade ela é heterogênea, a gente pode mudar um pouco a ótica pela qual a gente observa e assiste aquela situação. E uma nova perspectiva se abre. Um conflito é evitado, um rompimento ele se torna desnecessário. Então ele traz estes conceitos que nos mostram o quão perigoso é a gente ficar apegado ao que a gente conhece como verdade. Inclusive ele traz como um dos níveis, né, que ele traz aqui os 5 níveis de apego, um dos níveis e talvez o mais perigoso de todos é você ficar apegado ao que conhece, a gente ficar apegado ao que a gente conhece, ao nível de fanatismo. Então é isso. Eu espero, do fundo do meu coração, que ter compartilhado este conteúdo, esses conhecimentos, esses insights com você, possa fazer uma diferença positiva na sua vida. Seja de um modo imediato, ou seja, sei lá, quando você estiver velhinho, e possa estar precisando dar um conselho para o seu neto. Eu só espero que traga efeito positivo na sua vida, tá bom? Até a próxima!